Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Prepare-se Bem para Reuniões. Neste vídeo, vamos nos preparar juntos para o estudo de A Sentinela da semana de 23 a 29 de fevereiro. Durante esta semana, nós vamos analisar o seguinte tema: mantenha os sentidos quando sua lealdade for testada. O estudo de hoje é uma continuação do estudo da semana passada, em que nós vimos alguns desafios que o Satanás usa e que vêm de fora da congregação e que podem fazer com que a nossa confiança em Jeová e na organização diminua. Nesse estudo, continuaremos a analisar, mas vamos nos concentrar nos desafios que surgem dentro da congregação. E a partir de agora, nós veremos 3 desses desafios e o que cada um de nós pode fazer para continuar leal a Jeová e a sua organização. O parágrafo 1 tem a seguinte pergunta: como podemos manter os nossos sentidos? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo incentivou Timóteo a manter os sentidos em todas as coisas. E nós, como podemos fazer isso hoje? O parágrafo nos diz que manter os sentidos significa permanecer calmo, colocar os pensamentos no lugar e se esforçar para ver as coisas do ponto de vista de Jeová. É bem verdade que, dependendo da situação, fazer isso pode ser difícil devido à nossa imperfeição e outras condições a que talvez estejamos. Mas, se fizermos isso, os nossos pensamentos não serão controlados por nossas ações, e sim pela nossa razão e pela amizade que temos com Jeová. Quando controlamos os sentidos, podemos continuar leais a Jeová. O parágrafo 2 pergunta: o que vamos considerar nesse estudo? Nós vamos ver 3 desafios que podem surgir dentro da organização e testar a nossa lealdade. Primeiro, veremos quando achamos que um irmão nos tratou mal. Segundo, ao sermos disciplinados por causa de algum erro. E terceiro, quando temos dificuldades para nos adaptar a alguma mudança na organização. O primeiro subtítulo que vamos analisar é: quando nos sentimos ofendidos por um irmão. Durante a nossa vida, com certeza nós já enfrentamos ou enfrentaremos uma situação em que alguém disse ou fez algo que nos magoou. Mas o que dizer se um irmão da congregação faz isso? É bem provável que talvez ele não tivesse a intenção de nos ofender, mas pode ser que talvez a gente se sinta magoado e tenha até se perguntado: se um irmão é capaz de agir dessa maneira, será que esta é realmente a organização de Deus? Mas ter esse tipo de pensamento é prejudicial para nós, porque é exatamente isso o que Satanás quer que pensemos, pois ele quer nos dividir. Nutrir pensamentos assim poderiam nos afastar de Jeová e de sua organização. Então, respondendo à pergunta de forma direta, o que poderia acontecer se nos sentirmos ofendidos por um irmão? Pouco a pouco, poderíamos perder a confiança na congregação e poderíamos nos afastar de Jeová. Então, se achamos que um irmão ou uma irmã nos tratou mal, o que podemos fazer? A partir do parágrafo 4, veremos algumas sugestões. A primeira é a seguinte: não guarde ressentimento. A pergunta no parágrafo 4
é a seguinte: o que ajudou José a manter os sentidos quando foi maltratado? E o que podemos aprender com o seu exemplo? José era um adolescente quando seus irmãos o maltrataram e até mesmo quiseram matá-lo. Por causa da inveja deles, os seus irmãos o venderam como um escravo. E provavelmente por uns 13 anos, José teve que enfrentar diversas provações, morando em um país diferente do seu e convivendo com pessoas que não serviam a Jeová. Então, do ponto de vista humano, José tinha todos os motivos para se sentir magoado e até mesmo ter ódio dos seus irmãos. Mas o que ajudou ele a manter os seus sentidos? Quando teve a oportunidade de se vingar, José não fez isso. Ele manteve os seus sentidos, permaneceu calmo e não se tornou uma pessoa amarga. Por quê? Ao invés de focar nos seus problemas, ele tentou enxergar a situação como um todo, se concentrando então em fazer a vontade de Jeová. O que é que nós podemos aprender com o exemplo de José? Aprendemos que, se um irmão ou uma irmã na congregação disse ou fez algo que nos magoou, não devemos culpar o próprio Jeová ou pensar que ele nos abandonou. Ao contrário, devemos meditar em como Jeová tem nos ajudado a suportar essa situação. 1 Pedro, no capítulo 4 e o versículo 8, nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Assim, quando outros nos tratarem mal, queremos seguir o exemplo de José, que ao invés de se vingar, foi perdoador e estabeleceu a paz com seus irmãos. Mas será que esse exemplo ocorreu apenas nos tempos bíblicos? O parágrafo 5 traz uma experiência de nossos tempos modernos. A pergunta é: como Miqueias conseguiu conter os sentimentos quando se sentiu magoado? Bom, Miqueias, ele se sentiu ofendido por alguns dos anciãos de sua congregação. Ele chegou a dizer que nunca em sua vida ele tinha se sentido tão estressado. Aquela situação o fez se sentir tão ansioso que ele não conseguia dormir à noite e até mesmo chorou por causa de tudo o que havia enfrentado. Mas o que ajudou Miqueias a continuar servindo a Jeová? Ele orava a Jeová pedindo seu Espírito Santo para perseverar. Além disso, ele usou as nossas publicações para fazer pesquisas sobre o assunto e corrigir o seu modo de pensar de acordo com o que Jeová disse ser certo ou errado. Qual é a lição? Se algum irmão fizer alguma coisa que nos deixe magoados, ao invés de ficar odioso por esse irmão, nós queremos manter a calma e tentar controlar qualquer sentimento negativo que possa surgir. Então, devemos orar a Jeová, abrir o nosso coração a Ele e pedir que nos ajude a enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Quando fazemos isso, não vamos achar que o nosso irmão nos ofendeu de propósito e vai ser mais fácil perdoá-lo. Então, devemos nos lembrar de que Jeová sabe exatamente o que estamos passando. E Ele quer
e vai dar a força necessária para conseguirmos continuar servindo a Ele ao enfrentarmos situações assim. Aqui consideramos o primeiro desafio. Agora, debaixo do segundo subtítulo, vamos ver um segundo desafio que vem de dentro da congregação e que pode nos fazer parar de confiar em Jeová. O subtítulo é Quando somos disciplinados. O parágrafo 6 nos pergunta assim: por que é importante encararmos a disciplina de Jeová como uma expressão do seu amor? Com certeza, eu e você lembramos bem de quando nossos pais nos corrigiam, quando fazíamos alguma coisa errada. Talvez uma dessas situações tenha marcado você tanto que é possível que você se lembre nos mínimos detalhes. Por quê? Porque com certeza você ficou triste. Essa situação serve para ilustrar o que acontece conosco quando somos corrigidos. Podemos então ficar muito tristes, mas se nós nos concentrarmos apenas nos nossos sentimentos, nós vamos infelizmente acabar pensando que a disciplina de Jeová não é justa e que, ao contrário disso, ela talvez não se aplique em nosso caso, ou que Jeová está sendo duro demais conosco ou com nossos amigos. E esse é o perigo. Quando não encaramos a disciplina de Jeová como uma expressão do seu amor, nós estaríamos esquecendo algo muito importante. Assim como os nossos pais nos disciplinam ou disciplinavam quando fazíamos algo errado, exatamente porque eles nos amam, da mesma forma, a disciplina de Jeová é uma demonstração do seu amor por cada um de nós. Se permitirmos que as nossas emoções nos controlem, estaremos facilitando as coisas para Satanás nos atacar. Por quê? Satanás, ele é tão astuto que quer que a gente rejeite a disciplina de Jeová e aos poucos se afaste de Jeová e da sua organização. Então, se nós recebemos uma disciplina, um conselho amoroso dos anciãos, e isso a princípio está doendo muito em nosso coração, como é que nós podemos manter os sentidos? O parágrafo 7 nos diz o que devemos fazer. Aceite a disciplina e faça as mudanças necessárias. O sentido A nos pergunta: por ter aceitado uma disciplina, que privilégios Pedro recebeu durante a sua vida? Bom, enquanto estava na terra, Jesus ele enfrentou situações difíceis com os seus apóstolos. Uma delas foi com o apóstolo Pedro, que teve que corrigir ele em público mais de uma vez. Pedro deve ter se sentido envergonhado, mas será que essa situação fez com que ele se tornasse uma pessoa amarga e que deixasse de seguir a Cristo? Não. Ele continuou leal a Jesus. Aceitou a disciplina e aprendeu com os seus erros. Por isso, Jeová recompensou a lealdade de Pedro e deu a ele importantes responsabilidades na congregação. Com certeza nos lembramos do que aconteceu, do que está escrito em Atos, no capítulo 10, versículos 24 a 31. Pedro foi usado por Jeová para batizar a primeira família de pessoas não judias, quando a congregação cristã
estava se formando. A pergunta B é a seguinte: o que você aprendeu do exemplo de Paulo? Mas antes, me permitam recuperar aqui a imagem que aparece na nossa revista. Aqui vemos em um primeiro plano, lá ao fundo, quando Pedro foi corrigido por Jesus, porque o seu ponto de vista estava errado. Então, pode ter sido difícil para Pedro aceitar essa disciplina. Mas por ser humilde, mudar o seu ponto de vista e aceitar a disciplina que Jeová ofereceu, Pedro foi recompensado por Jeová. Na verdade, ele foi muito usado por Jeová na congregação do primeiro século. E em cada uma desses 3 pontos nós podemos ver. Pedro foi usado para escrever cartas inspiradas. Pedro foi usado como membro do corpo governante no primeiro século e também ajudou a estabelecer a congregação cristã nos dias dos apóstolos. Agora sim, voltando aqui à pergunta B, o que você aprendeu do exemplo de Pedro? Que não é bom nos concentrarmos nas situações negativas, como por exemplo, na vergonha que podemos sentir ao ser corrigidos. Ao contrário, é melhor aceitar a correção e fazer os ajustes necessários. Assim, nós vamos nos tornar mais úteis para Jeová e para os nossos irmãos. Por quê? Porque quando aceitamos a disciplina de Jeová, nós nos treinamos com boas qualidades, como a humildade, como a perseverança e também o amor. Qualidades estas que nos ajudam a ser cristãos melhores e que também nos aproximam de Jeová e dos irmãos. Nos parágrafos 8 e 9, vamos considerar um exemplo dos nossos dias. O exemplo que vamos considerar vem de Moçambique e trata-se de um irmão chamado Bernardo. A pergunta desses parágrafos é: depois de ter sido disciplinado, como Bernardo se sentiu, mas o que o ajudou a corrigir a sua maneira de pensar? Bom, Bernardo ele servia como ancião, mas depois ele foi disciplinado e perdeu esse privilégio. No início, ele se sentiu ressentido, porque não concordava com a disciplina que havia recebido. Uma outra coisa que o preocupou foi como os irmãos da congregação passariam a ver ele. Ele nos diz que demorou alguns meses até conseguir ter o ponto de vista correto da disciplina e voltar a confiar em Jeová e na organização. E o que o ajudou a corrigir a sua maneira de pensar? O texto de Hebreus 12:7, ele nos diz que ajudava os irmãos a ter o ponto de vista correto sobre a disciplina de Jeová. Mas que depois que perdeu os seus privilégios, ele pensou: afinal, esse texto foi escrito para mim? Ou foi escrito para quem? Para todos os servos de Jeová, inclusive para mim mesmo. Depois de meditar com oração em tudo o que estava envolvido, Bernardo fez mudanças para voltar a confiar em Jeová. E o que o ajudou? Manter uma rotina espiritual. Ele diz que começou a ler ainda mais a Bíblia e gastar tempo com a meditação. Além disso, ele ficou ainda mais preocupado em como os irmãos na congregação o encaravam.
Mesmo assim, ele saía no campo e participava nas reuniões. O resultado? Com o tempo, Bernardo voltou a ser ancião. Então, o que aprendemos? Se você também foi disciplinado, tente olhar além do que os irmãos talvez pensem ou da vergonha que está sentindo. Aceite os conselhos e faça os ajustes necessários. Ao fazer isso, tenha certeza de que Jeová o recompensará por se manter leal a ele e à sua organização. Até aqui, vimos 2 obstáculos que podemos enfrentar para continuar leais a Jeová e à sua organização a partir de coisas que vêm de dentro da congregação. Agora, a partir do parágrafo 10, veremos a terceira coisa. O subtítulo é: quando precisamos nos adaptar a mudanças na organização. Parágrafo 10 pergunta: que mudança pode ter testado a lealdade de alguns homens israelitas? No passado, antes de receberem a lei mosaica, os chefes de família podiam construir altares e fazer sacrifícios de animais a Jeová em favor de si mesmos e de seus familiares. Gênesis 8:20 nos diz que depois de sair da arca, Noé fez isso. Construiu um altar e ofereceu ofertas queimadas ao próprio Jeová. Mas com a lei, entrou em vigor mudanças. O que eles teriam que fazer? Bom, Jeová designou sacerdotes que representariam todo o povo de Israel. Depois dessa mudança, se um chefe de família oferecesse a Jeová sem ser descendente de Arão, ele poderia ser executado. Porque a lei dizia que os chefes de família que quisessem abater um animal para comer a sua carne, precisavam levar o animal até o santuário. A única exceção era feita para quem morasse longe. Será que foi essa mudança o que fez com que Corá, Datã e Abirão e os seus apoiadores desafiassem a autoridade de Moisés e de Arão? Não podemos dizer. Mas, seja como for, eles preferiram não manter a sua lealdade a Jeová quando mudanças aconteceram. Partindo desse ponto, a pergunta é: se alguma mudança ocorrer na organização de Jeová e testar a nossa lealdade, o que podemos fazer? Apoie qualquer mudança na organização. É o que diz o parágrafo 11. O que nós aprendemos com o exemplo de alguns dos coatitas? Bom, enquanto a congregação de Israel estava no deserto, os coatitas tinham a designação especial. Toda vez que os israelitas mudavam de lugar de acampamento, alguns desses coatitas eram designados para levar a arca do pacto à frente do povo. Mas as coisas mudaram quando os israelitas entraram na terra prometida, em Canaã. A arca agora não precisava mais ser levada de um lugar para o outro. Dessa forma, na época, alguns coatitas foram designados para outras coisas, para fazerem outras tarefas, como por exemplo servir como cantores, como porteiros e outros como encarregados de depósitos de alimentos. Não existe em nenhum relato, tanto no livro de 2 Reis como no livro de 1ª e 2º dos Crônicas, algo que os coatitas tenham reclamado ou pedido para ter mais privilégios porque no passado tinham carregado
a Arca do Pacto. Qual é a lição? Aprendemos que, quando a organização de Jeová fizer alguma mudança, precisamos dar de todo o nosso coração o apoio, inclusive se isso puder nos afetar pessoalmente. Por exemplo, nos últimos anos, houve reajustes nas congregações. Diversos irmãos tiveram que mudar de sua congregação, ou até mesmo o salão do reino em que se reuniam foi vendido. E esses irmãos tiveram que se readaptar ao mudarem para novas congregações. Também, alguns irmãos que serviam em Betel foram designados para servir no território, como pioneiros especiais, pioneiros regulares. Então, essas mudanças que podem nos afetar de forma pessoal não devem ser algo que nos afaste de Jeová. É importante sentir alegria em qualquer designação. Por isso, lembre-se sempre que o valor que cada um de nós tem aos olhos de Jeová não é determinado pelos privilégios que temos. Se somos anciãos, servos, pioneiros ou bons publicadores, isso não importa, pois para Jeová a obediência que mostramos a Ele é a coisa mais importante. O parágrafo 12 traz um exemplo de alguém dos nossos dias, uma irmã chamada Zaina, que teve que se adaptar a uma mudança. Como ela se sentiu quando teve que sair de Betel para servir como pioneira? Essa irmã havia servido por mais de 23 anos no lar de Betel, mas em determinado momento ela foi designada para servir como pioneira especial. Ela nos conta que se sentiu chocada com essa mudança e, a princípio, ela se sentiu inútil e ficava se perguntando: o que foi que eu fiz de errado? Para piorar, alguns irmãos na congregação em que ela tinha sido designada disseram: se você tivesse feito bem o seu serviço, você não teria saído de Betel. Então essa irmã se sentia tão triste que chorava toda noite. Mas com o passar do tempo, ela disse que não permitiu que nada disso a fizesse pensar mal da organização ou duvidar do amor que Jeová sentia por ela. Como então ela conseguiu lidar com esses sentimentos? O parágrafo 13 nos diz que essa irmã considerou vários artigos de nossas publicações que falavam sobre os mesmos desafios que ela estava passando. Por exemplo, um artigo que essa irmã leu foi o seguinte: você pode vencer o desânimo. Esse artigo explica como Marcos possivelmente lutou contra sentimentos parecidos quando recebeu uma mudança de designação. O que ela aprendeu ao considerar essa matéria? Ela nos diz que foi como um remédio que me ajudou a superar o desânimo. Outra coisa que ajudou essa irmã foi não se isolar. Pelo contrário, ela continuou achegada aos seus amigos. E assim, ela percebeu que o Espírito Santo de Jeová guia as designações ou as decisões da organização e que os irmãos na liderança se importavam muito com ela. No parágrafo 14, temos o exemplo de um irmão chamado Vlado, que é um irmão de 73 anos que mora na Eslovênia. Ele teve também que se adaptar a algumas mudanças. Qual foi a mudança?
a sua congregação se juntou com uma outra, e o salão do reino em que ele frequentava as reuniões deixou de ser usado. Ele disse que não fazia sentido um salão do reino tão bonito permanecer fechado. Além disso, ele se sentiu triste porque tinham acabado de fazer uma reforma no salão, o que ajudou esse irmão a ter o ponto de vista de Jeová. Nos adaptar às mudanças feitas pela organização de Jeová sempre traz bênçãos. Na verdade, os ajustes que acontecem hoje estão nos preparando para mudanças maiores no futuro. Então, se nos adaptarmos bem às mudanças que enfrentamos agora, é mais provável de nos adaptarmos a mudanças maiores que enfrentemos à frente. O parágrafo 15, debaixo do subtítulo Mantenha os sentidos em todas as coisas. O parágrafo 15 pergunta: como podemos manter os sentidos quando enfrentamos desafios que vêm de dentro da congregação? É bem verdade que esses desafios podem testar a nossa lealdade a Jeová, pois, ao contrário dos desafios que vimos na última semana, espera-se que de dentro da congregação surja menos coisas para nos desanimar. Mas, se você se sentiu ofendido por alguém, não guarde mágoas. Se você recebeu alguma disciplina, olhar além da vergonha, aceitar o conselho e fazer os ajustes vai provar que nós apoiamos a Jeová. E se as mudanças que nós infelizmente talvez sofrermos, quando aceitamos essas mudanças de todo o coração, nós mostramos que somos leais a Jeová e que queremos continuar lhe obedecendo. O último parágrafo desta consideração é o de número 16 e pergunta: como você pode continuar confiando em Jeová e em sua organização? No estudo de hoje, nós vimos que precisamos manter os nossos sentidos. Isso envolve continuar calmo, parar e pensar com clareza e tentar enxergar as coisas do ponto de vista de Jeová. O que pode nos ajudar a fazer isso? Vimos nesse vídeo 2 modelos de ajudas. Considerar a história de personagens bíblicos que lidaram com desafios parecidos e também considerar exemplos atuais de irmãos que também enfrentam o mesmo tipo de problema. Se tivermos essa mesma determinação, não importa o que aconteça, Satanás nunca vai conseguir separar cada um de nós do amor de Jeová e da sua organização. Agora temos as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta é: como podemos continuar leais a Jeová e a sua organização quando um irmão da congregação nos ofende? A resposta é a seguinte: quando um irmão nos ofende, se ele nos tratou mal e nos ofendeu, não devemos culpar a Jeová ou pensar que ele nos abandonou. Devemos meditar em como Jeová está nos ajudando a enfrentar essa situação. E quando alguém nos tratar mal, devemos nos lembrar de 1 Pedro 4,8, que nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Ao colocarmos esse texto em prática, teremos humildade e conseguiremos perdoar os nossos irmãos.
A segunda pergunta de recapitulação é a seguinte: como podemos continuar leais a Jeová e a sua organização quando somos disciplinados? Nesse aspecto, consideramos o exemplo do apóstolo Pedro, que a princípio deve ter ficado triste, mas ele viu o ponto de vista de Jeová, fez as mudanças necessárias e aprendeu de seus erros. Então, quando formos disciplinados, não é bom nos concentrarmos na vergonha que sentimos. Devemos aceitar a correção e fazer os ajustes necessários. Se assim fizermos, ficaremos mais perto de ser bem usados por Jeová em sua organização. E a terceira pergunta é: como podemos continuar leais a Jeová e à organização quando temos dificuldades para nos adaptar a uma mudança que ocorre? Uma mudança em nossas designações ou na maneira em como servimos a Jeová nem sempre é fácil de lidar, mas se apoiarmos plenamente as mudanças que enfrentamos hoje, mostraremos que continuamos leais a Jeová e a sua organização agora e teremos uma chance maior de continuar apoiando a Jeová quando a situação mudar e mudanças maiores precisarem acontecer. Queridos irmãos, esperamos de coração que esta consideração por perguntas e respostas tenha ajudado vocês a melhor se prepararem para o estudo de A Sentinela desta semana com o tema Mantenha os sentidos quando sua lealdade for testada. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e enviar para outros irmãos, a fim de que eles também possam ser beneficiados por essas ajudas. Fiquem todos com Jeová e nós nos encontramos no próximo vídeo.